Bom dia, meu povo. Aliás, boa tarde. Agora são 12h40 do dia 4 de maio de 2019. Eu tô saindo agora do meu expediente de trabalho de sábado. Pois é, pobre tem que trabalhar sábado. Então, galera, essa semana foi exaustivamente repetido pela extrema imprensa que o governo estava retirando 30% do orçamento das universidades federais e dos institutos federais de ensino brasileiros. Isso me deixou com pulga atrás das duas orelhas. Eu me perguntava por que o governo faria uma medida tão impopular e uma propaganda negativa tão grande, apesar de eu ser a favor da privatização das universidades federais, ou então que só seja financiado os cursos que efetivamente geram renda ou alguma contribuição relevante nacionalmente ou internacionalmente falando, o que não é o caso das nossas universidades. Mas vamos lá, eu estudei, procurei, pesquisei e não achava nenhuma informação plausível. E aí um grupo de discussão de filosofia política que eu faço parte me mandaram algumas explicações bem plausíveis e necessárias que todas as pessoas saibam, todo cidadão, todo contribuinte brasileiro saiba. Primeira delas, que foi a mais imediatista e me alertou para alguns pontos, porém eu não concordava com o corte de verba só por causa desse ponto, que foi o que o ministro falou imediatamente quando falou que ia suspender 30% de só 3 ou 4 universidades, que era a UF, a UNB e, se eu não me engano, a Universidade Federal da Bahia, se eu não me engano, mas eu não lembro se era essa. Que era principalmente por causa da balbúrdia causada com o dinheiro público. Balbúrdia, eu tô sendo bonzinho, porque nessas universidades o dinheiro público é utilizado para financiar manifestações político-partidárias exclusivamente de esquerda. Veja que eu não tô falando que era para gerar um debate político, não. O debate político é quando você apresenta duas versões de uma realidade, versões opostas. Ou seja, deveria-se, no mínimo, haver uma opinião de esquerda e uma opinião de direita. Mas o que nós vimos foi, por exemplo, um dinheiro público financiando o comício do Haddad na UNB. Dinheiro público financiando na Universidade Federal de Ouro Preto e na Universidade Federal de Pernambuco centros de difusão do comunismo. Eu não sei você, mas eu discordo totalmente do meu imposto financiar esse tipo de manifestação político-partidária. E mesmo que fosse uma manifestação para difusão de militarismo ou para difusão de um instituto conservador, eu acho que quem quer promover esse tipo de ideologia tem que conquistar com os próprios méritos o seu público e não ser divulgado e não ser difundido isso em uma universidade pública. Outras coisas que também foram divulgadas foi a festa A Sua Boca na Minha Rola, patrocinada com dinheiro público na Universidade Federal do Amazonas. E isso acontece em diversas universidades. A gente vê por aí manifestações políticas e festas e orgias, inclusive. Depredação de universidade pelos próprios grêmios estudantis. A gente vê grêmios estudantis que rechaçam e expulsam alunos que pensam diferente da sua orientação política. Esses grêmios estudantis são financiados com o dinheiro público. Isso foi o primeiro argumento para essa redução de 30%. Um outro argumento importantíssimo para essa redução de 30% foi dado pelo próprio ministro Weintraub. Ele falou: no plano de governo da eleição do Bolsonaro, estava claro
que ele ia investir prioritariamente na educação básica. Tudo que nós sempre falamos que a nossa educação básica é defasada, a nossa educação básica é fraca, os nossos alunos são analfabetos, os nossos alunos estão entre os piores alunos do mundo nos exames PISA. Porque os nossos alunos não sabem ler, os nossos alunos não sabem fazer contas simples, contas básicas, contas de tabuada do 7, eles não sabem responder nada. Nossos alunos são péssimos. Então a nossa educação básica é a fonte de formação de cidadãos pensantes e precisa ser reformada, já que todos nós sabemos, e isso aí é indiscutível, seja esquerda, seja direita, seja centro, é indiscutível que a nossa formação básica é ineficaz no sistema público de educação. Então estava claro que isso seria que os investimentos seriam maiores na educação básica. O próprio ministro falou que colocar um aluno dentro de uma creche custa em média R$3.000 por ano aos cofres públicos, e numa universidade R$30.000 aos cofres públicos. E nós estamos formando alunos decadentes, nós estamos formando indivíduos que não contribuem em absolutamente nada dentro da nossa Universidade Federal. Gostaria de agradecer ao Bernardo Kister, mesmo que eles não saibam que eu assisti o vídeo dele diversas vezes para saber desses dados. A nossa universidade pública, principalmente na área de humanas, tem uma irrelevância internacional impressionante. Nós produzimos mais de 5.000 artigos por ano dentro dos periódicos internacionais, e nenhum é citado como referência. É absurdo. Só para vocês saberem, os Estados Unidos, que estão no líder, eles têm mais de 60.000 artigos produzidos ao ano nas suas universidades públicas. Isso sim é relevância internacional, que nós não temos. Nós precisamos reformular todo o nosso ensino, e tudo isso tem que começar da base. Então, ministro Weintraub, eu estou totalmente de acordo com o que você falou. Temos sim que direcionar esses 30% da educação superior para a educação básica, creche, ensino fundamental principalmente. Nós precisamos formar alunos que saibam ler o mínimo para que eles aprendam e passem de ano. E o terceiro ponto, que eu ainda não sabia e que eu fiquei sabendo por outras fontes dentro do nosso grupo de filosofia política, é que as universidades federais, elas não comprovam aproximadamente 30% dos gastos delas. São gastos obscuros, são gastos que não têm uma aplicação objetiva e bem direcionada. Ou seja, 30% dos gastos direcionados do governo federal para essas instituições não são comprovados. E são esses 30% que vão fazer falta para as manifestações político-partidárias, para as festas, para as orgias, para a doutrinação ideológica, para o afastamento de alunos conservadores, de alunos de direita. Ou seja, isso aí, esses 30% vão fazer falta para a esquerda promover o monopólio das ideias deles. Ou seja, esse monopólio acabou. E os reitores que foram escolhidos para as universidades federais, todos durante os governos petista e pelo governo PMDBista do Temer, acabou. Esses reitores estão muito nervosos, eles estão muito bravos, e eles estão chegando ao absurdo de falar: até setembro os institutos federais estarão fechados por falta de 30% da verba. Isso é um absurdo, e ninguém para pensar nesses números, que se você retirar 30% das verbas, você vai fechar uma instituição. Só a Dilma, em um ano, fez um corte de 10 bilhões de reais de educação. Quantas universidades você viu fechar? Quantos institutos federais fecharam? Não caiam na falácia da esquerda. Eles estão perdendo o
monopólio da informação, eles estão perdendo o monopólio da doutrinação. Vai haver corte de verbas e vai haver um maior debate, e debate político com dois lados em toda a sociedade, não apenas na questão acadêmica superior, não. Vamos promover, vamos agradecer ao nosso ministro, vamos agradecer ao presidente por estar investindo muito mais na educação básica, principalmente em creches e ensino fundamental. Nossa população merece isso, nossas crianças merecem isso, nós precisamos de uma formação melhor para toda a nossa população. Espero que se acabe com essa farra do dinheiro público, essa farra com o meu dinheiro, com o seu dinheiro de impostos. Tá certo? Quem não concordou, quem acredita que o dinheiro público é para ser gasto sem fiscalização, é para ser gasto com baderna, é para ser gasto com doutrinação político-partidária dentro de universidades, desculpe, vocês precisam respeitar a vontade da maioria. O governo Bolsonaro foi eleito pela maioria para não haver farra com o dinheiro público e para que seja aplicado corretamente, principalmente dentro da educação. Tá certo? Tá ok? Forte abraço. Doutor Conservador Felipe Bonfim, para ajudar todos os meus amigos.